Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, a nossa cordialidade, que bom estarmos juntos mais uma vez a partir de agora no programa Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade. Canal 14, canal digital da nossa NET em Farroupilha. Você já sabe, a TV Cidade está sempre muito comprometida com os assuntos de Farroupilha, com o nosso dia a dia, diariamente aqui nos estúdios, a presença de convidados em nossa bancada, abordando temas do momento, temas do cotidiano, da realidade, que mexem com o nosso dia a dia. E também ao longo do programa, sempre muitas entrevistas, reportagens, os principais acontecimentos da nossa comunidade passam aqui pela nossa TV Cidade. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. Sempre lembrando os horários do nosso programa, a edição inédita, a partir das 19 horas e 30 minutos até as 20 horas e 30 minutos. Depois oferecemos 2 horários para você acompanhar ou rever novamente o programa. No mesmo dia da edição inédita, das 23 às 24 horas, e no dia seguinte, das 12 às 13 horas. Então são as oportunidades para você acompanhar ou rever o nosso programa Cidade Aberta. No programa de hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios um dos empresários renomados da nossa cidade de Farroupilha. Ele está em Farroupilha com o seu negócio há cerca de 6 anos, e também uma pessoa, uma personalidade que tem um conhecimento muito rico e vai nos ensinar muito sobre assuntos importantes, valores, ética. Parece que nós estamos num momento de muita crise, de muita dificuldade. Aliás, uma crise ética assola o Brasil, assola o Estado, e daqui a pouco pode assolar até a nossa comunidade, até nós aqui em Farroupilha. Parece que falar em ética hoje parece uma coisa tão distante, mas ela é fundamental para a construção de uma sociedade digna, de uma sociedade civilizada. Eu falo do empresário Jaime Lorandi, diretor-presidente da Plásticos Itália, empresa de 26 anos e que há 6 anos está aqui em Farroupilha, no bairro Ipanema. Jaime, é uma alegria te receber aqui nos estúdios da TV Cidade pela primeira vez. Muito oportuna essa tua visita, e que bom desfrutarmos a partir de agora dos minutos para conhecer um pouco mais sobre ética, sobre vários assuntos que tu tens um conhecimento e um domínio muito grande. Bem-vindo, tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado, Leandro, por essa oportunidade. Obrigado também a você, telespectador da TV Cidade, para aproveitar esses momentos. Eu espero fazer jus a todos os elogios que você colocou aqui, para não frustrar o nosso telespectador. Não tenho dúvidas de que isso estarás atingindo plenamente. Recentemente, Jaime, tu tens lançado o teu primeiro livro, denominado Paraíso Solidário. Confesso que ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas logo gostaria de fazê-lo também. Fala um pouquinho mais, divulga um pouquinho mais sobre esse teu livro, que eu sei que lá no meio tem muito sobre ética, liderança e companhia. Também. Bom, o livro que eu lancei, Leandro, ele é uma consequência das reflexões que ao longo da minha vida como empresário, como participante de várias associações e estudioso no campo da ética, eu fui adquirindo. E então eu cheguei à conclusão que havia necessidade de ter um discernimento melhor sobre como explicar o que vem a ser a ética, e como isso faz para construir uma civilização política e econômica e melhorar o mundo social em que vivemos. Então, este livro, ele demorou 9 meses para ser escrito. 9 meses de gestação. 9 meses, exatamente. Então, eu fui escrevendo tópicos, fui escrevendo conceitos e fui colocando momentos históricos, colocando parábolas, e usando uma série de experiências humanas reais que aconteceram, e vivências também de toda a humanidade, para entender a importância que se tem em relação de uma civilização que se faz com pessoas honestas. A consequência que tem isso, e também as consequências de pessoas desonestas, o quanto que elas estragam a civilização.
né? Quanto que esse comportamento faz. Então, esse livro, ele, para mim, foi um prazer bastante grande, porque ele está tendo uma boa repercussão, né? Eu já tive ministros, desembargadores, pessoas governador de estado, enfim, que já tiveram acesso e leram o livro, a obra. Comentaram, muitos amigos meus empresários, religiosos também, porque ele contém, além de uma questão social, econômica e política, uma espiritualidade. Que é o ponto de equilíbrio. Isso, porque são as 4 dimensões que nós temos, ser humano. Né? Então eu procurei juntar tudo isso e dar um foco. E no final do meu livro eu coloco uma proposição positiva da construção de um país melhor, baseado em princípios éticos. Então isso tudo saiu, esse livro está tendo essa repercussão, ele já foi lançado em Caxias, foi lançado em Farroupilha, né? Algumas empresas estão, e até sindicato patronais estão usando, distribuindo para mostrar uma conduta do político, do empresário, do servidor público, do trabalhador, que fazem parte do nosso campo político e econômico todos. E da sociedade como um todo, que eu chamo de as forças que mudam a sociedade, as principais lideranças que tem. Né? Então o foco começa pela ética. Pela ética. Uma palavra que no momento parece um pouco conturbada, dada a situação que nós estamos vivendo. É difícil falar em ética nesse momento, né? Mas não dá para deixar de falar. Isso, mas dá para se falar. É difícil para quem não sabe. Né? Então vamos lá, vamos falar um pouco de ética. Certo. Primeiramente, se eu perguntar aqui o que é ética, você vai ter um conceito, o telespectador vai ter um conceito, e muitas pessoas dizem ética, cada um tem a sua. Isso está errado. Esse não é o conceito de ética. A ética tem que ser universal. Bingo. Exatamente. A ética é o conjunto de regras boas e certas que o ser humano pratica e é aceito por toda a humanidade. Conjunto de regras boas e certas que o ser humano pratica e são aceitas por toda a sociedade. Exatamente, por toda a humanidade. Não é por sociedade. Mais global ainda. Não? Então, por exemplo, por que não matar? As pessoas dizem, porque é errado. Por que é errado? Se não souber responder por que é errado, não tem conceito de ética. Porque na realidade a ética está dentro de nós. É aquilo que nós formamos daquilo que queremos para nós. Então, por que não matar? Porque é errado. Por que é errado? Porque eu não gostaria que me matassem. Logo, se eu não matar, eu estou sendo ético. Se eu matar, eu não estou sendo ético porque eu estou indo contra princípios. Exatamente, contra aquilo que eu gostaria que os outros não fizessem para mim. Então nós temos 3 regras que iniciam o seu conhecimento da ética. A primeira regra, não faça para o outro aquilo que você gostaria que não fizesse para você. Que eu chamo de a ética passiva. Depois nós temos a ética ativa. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. E a terceira regra é: faça o bem que você exige dos outros. Dê o exemplo. A palavra exemplo me parece oportuna, né? Bom, muito bem. Então, em cima dessas 3 regras, né, nós terminamos na palavra exemplo. Do exemplo surge uma outra consequência da ética, que é a moral. Moralidade. Moralidade. O que é a moralidade? É a prática da ética e seu ensino através do exemplo pessoal. Então, tu já deve ter ouvido falar daquela frase que diz: faço o que eu digo,
mas não façam o que eu faço. Não há moralidade. Então não tem moralidade. Não há moralidade. Isso, então a moralidade está no exemplo, na prática. Né? Então é interessante que nos nossos princípios, nos nossos conhecimentos, quem ensina a ética, quem ensina não matar, não roubar, não trair, não mentir, né? Se não der exemplo pessoal, os outros não aprendem. Né? Uma conduta ética, do tipo assim, não buzine nas ruas. Mas por que é uma conduta ética? Porque se tu estivesse morando numa rua que as pessoas passassem e ficassem buzinando... A mão na buzina direto colada. Que perturbação. Não, você não gostaria que os outros fizessem isso na tua residência. Sim. Então não faça na dos outros. É assim que se inicia esse processo. E o ensino da ética, nós como seres humanos, a gente grava, aprende melhor na família, quando nós somos crianças, na faixa dos 3 até os 7. 15 anos. Até os 15. Até os 15. A gente grava mais fácil Sim. esses processos. A gente pode notar que muitas pessoas dizem assim, o meu pai dizia isso e fazia, então eu vou fazer assim. Eu não vou fazer isso porque a minha mãe diz que é errado e ela está certa. Então, a ética, ela vai entrando em nós, principalmente na fase de criança, porque os nossos neurônios, eles ainda não têm todas as sinapses completas. Certo. Eles vão se completando ao longo da vida. Se formando. Exatamente. Então, até os 7, 8 anos, o nosso cérebro faz ligações diretas. Então o cérebro aprende mais fácil, aprende línguas mais fácil. Né? Aprendemos um determinado idioma com pouco sotaque e também aprendemos valores de respeito às outras pessoas. É nesse princípio aqui. Só que a ética, ela não pode ser só na família. Ela também tem que ser continuada nas escolas. Ela tem que ser estendida, prolongada. Isso. O ensino da ética nós chamamos de educação. Houve uma distorção dos conceitos. Né? Por exemplo, hoje chamamos de Ministério da Educação, que na realidade deveria ser Ministério do Ensino. A educação é a formação do caráter. Ela vem de casa, pessoa. ela vem da família. Isso. Ou o Ministério ética. do Ensino, do Aprendizado, por aí afora. Pode ser. Porque, ou seja, química, física, biologia, matemática, português, isso é ensino. Agora, a formação do caráter do cidadão, da honestidade, da boa conduta, é educação. A ética, então, nasce na família. Exatamente. A família é a principal sociedade, ou micro-sociedade do ensino da ética. Certo. Né? Mas ela também tem que ser continuada nas escolas, que daí vai ser aplicada também nas empresas, nos partidos políticos, na sociedade em geral. Então o que nós temos hoje? Nós estamos vivendo um problema de crise de ética. Generalizada. Exatamente. Generalizada. Na família, na escola, na sociedade, no meio empresarial. Vai subindo. Vai indo. A pirâmide a escadinha vai subindo. Exatamente. E aí ela chega no auge da nossa liderança, que é a liderança política. Sim. A política, ela vem de polis, que quer dizer, polis é cidade, certo, em termos gregos. Mas a política é a organização que nós temos através das leis e das regras para a boa convivência. Então, hoje, o poder político, ele é o poder que faz as leis, é o poder que administra a coisa pública e é o poder que julga as pessoas. Os 3 poderes. Esse aqui é o auge da ética, o auge da conduta boa e certa. É daqui que se reflete o exemplo que as pessoas vão tomando para a formação de uma sociedade.
Então, o que que acontece? Nós temos, se fôssemos realmente um povo ético, nós teríamos nossas principais referências no nosso pai, na nossa mãe, na nossa família e nos líderes políticos. As pontas. Exatamente. As pontas. Certo. Ou seja, a referência próxima e a referência do poder maior que nós constituímos politicamente. O Brasil está atravessando uma crise de ética um pouco na família, porque nós temos muitas famílias desestruturadas. E a família desestruturada tem muita dificuldade de ensinar uma ética para os seus filhos. E fundamentar valores. Isso, a ética são esses valores. Valores. Por um outro lado, nós constituímos um sistema político que ser ético não galga posições políticas. É muito não difícil. É rentável. Não ganha voto. Não ganha voto. Não dá voto, ou melhor, dá voto ser sofista. Sofista é enganar. É dizer coisas que não dá para cumprir, mas as pessoas acreditam que vai dar para cumprir e votam nessas pessoas. E quem for lá falar a verdade, dificilmente vai ter votos. Então, por exemplo, digamos que eu seja um candidato a político, a um cargo público. Cargo público. Um cargo eleitoral, elegível. Se eu chegar para as pessoas e disserem assim, eu prometo saúde, eu prometo educação, eu prometo melhor segurança. Se vocês votarem em mim, eu vou prometer melhorar os salários, melhorar as condições, fazer estradas, fazer escolas, fazer postos de saúde. Votem em mim. Ok? Eu disse um discurso. Agora eu vou para o segundo discurso. Votem em mim, que eu farei com que vocês consigam trabalhar mais. Ao trabalhar mais, vocês vão gerar mais riqueza, vão gerar mais impostos, e com mais impostos nós vamos melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança. Confiem em mim, votem em mim, que eu vos farei gerar mais riqueza, fazendo vocês trabalharem melhor. Em quem um cidadão vai votar? No No primeiro Jaime ou no segundo Jaime? Exatamente. É claro que no primeiro Jaime. Exatamente. Mas votou errado. Exatamente. Porque quando o princípio é o mesmo, mas o mecanismo é diferente. Exatamente, porque daí o que acontece? Quando existe um sofisma, uma enganação, a gente pode dizer o seguinte, eu prometo saúde, eu prometo educação, eu prometo segurança. Mas eu não especifico quem é que vai ter que trabalhar para que haja esta melhor saúde e segurança. Sim. Então o cidadão, a maioria dos cidadãos, ficam entendendo ou acreditando que é o poder público que irá melhorar sua qualidade de vida. Quando que no mundo econômico, quem melhora a qualidade de vida da pessoa é o seu próprio trabalho. É o próprio trabalho. A maioria sabe disso. Mas existe aquela ideia de que a gente tem que acreditar, tem que ter uma esperança num poder maior. Então, quando se tem uma esperança num poder maior, começa a se acreditar que é esse poder maior que vai melhorar a qualidade de vida. Mas é uma falsa ilusão. Exatamente. É uma falsa ilusão. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos uma geração, eu sou empresário, e nós temos uma geração hoje que é muito difícil encontrar pessoas que criam raízes no mundo do trabalho. Com certeza. Vamos falar sobre esse assunto logo em seguida, depois do espaço dos nossos apoiadores. Nós tomamos esse gancho, nós vamos ao nosso espaço dos apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta, com apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. O programa está muito contagioso. Fiquem conosco, em seguida a gente volta então conversando mais com o empresário Jaime Lorandi, que hoje é o nosso convidado aqui nos estúdios da TV Cidade. Não perca, a gente volta já já.